Foi num jogo aquele jogo que o São Paulo estava na segunda divisão do Campeonato Paulista, classificavam 2 da segunda divisão e 6 da primeira divisão. Não fala isso que São Paulo... Cheguei no São Paulo, já disse em outubro, o São Paulo estava na segunda divisão do Campeonato Paulista e com medo de cair do Campeonato Brasileiro, de cair para a segunda divisão, porque já estava em andamento o campeonato. E ele chegou no São Paulo na época que eu também cheguei, num momento muito complicado, no momento que o São Paulo estava vindo da segunda divisão do Campeonato Paulista. Imagina, era uma mudança de gestão, mudança de presidência, uma dificuldade financeira até do clube, e foi quando ele chegou realmente no momento de reconstrução. São Paulo, só uma perguntinha rápida. Zé, existe uma polêmica aí, porque muitos São Paulinos falam que não, mas você, como esteve dentro de campo, poderia responder melhor. O São Paulo foi rebaixado no Campeonato Paulista? Foi, não vem. Eu respondi isso aí lá na rádio, cara, deu uma polêmica, bombou Twitter, e-mail, quase que me lincharam lá. Mas foi ou não foi, Zé? Então... Foi. Se não foi, se tivesse sido, ele já fala assim, 90. Não foi. Ele tá com então, deu polêmica. O São Paulo foi rebaixado em 90 para a Série A2 do Campeonato Paulista. E depois fizeram um cruzamento entre os grupos e o São Paulo jogou. Olha, classificavam 7 do grupo A e 1 do grupo B. Da segunda divisão. Aí os outros se encontravam e nós fomos campeões paulistas. Resumindo. Caiu, ele falou? Foi? Eu tenho que falar isso? Tá no duelo? Caiu ou não caiu, Zé? Eu acho que caiu. Claro que caiu, Zé. Caiu. Escuta uma coisa. Porque não tem nexo você cruzar o campeão da primeira divisão na segunda. O São Paulo em 90 jogou qual campeonato? 90 como? O São Paulo no 1990... Você tá falando do Paulista. O Paulista jogou qual campeonato? Jogou a Série B. Série B do Paulista. Mas que tinha, então, pela sua ótica, o São Paulo não caiu, Pascoal. São Paulo voltou. São Paulo não caiu. São Paulo voltou a disputar o Paulista. Não, mas pela linha de raciocínio dele, então pela linha de raciocínio, o São Paulo caiu. Teve um ponto de vantagem porque teve a melhor campanha. Pô, lógico, enfrentou os times piores. E jogou com vantagem a final porque fez maior saldo de gols. Não, porque jogou contra times piores. Claro, fez lógico que ele ia ter melhor saldo de gols. Você tem que responder uma coisa. O São Paulo caiu ou não? É óbvio que sim. Eu tava lá, ninguém me contou. Como é que o time da série inferior do São Paulo, como é que o time... Os caras estavam se lamentando. Pascoal, como é que o regulamento do Campeonato Paulista dizia isso? Que o time, teoricamente, que estava na segunda divisão ia enfrentar o time que estava na primeira divisão. Isso foi um adendo depois, Marcelo. Pô, adendo depois não, mas estava no regulamento. Eu tava lá, eu sei como é que funciona. Olha aqui. Toda essa discussão. Encerrar essas polêmicas de 100 anos atrás. Savoia tava e eu tava. O São Paulo caiu no Paulista ou não? Claro que sim. É óbvio que sim. Caiu? Eu estava no vestiário do São Paulo no dia que o São Paulo caiu. Ninguém me contou. Que legal que tá a tela, pra vocês responderem. Pascoal, José Eduardo Savoia estava lá também. São Paulo caiu? São Paulo caiu. Para com esse negócio aí, eu tava lá, o Savoia tava. Quer dizer, o Brasil, então, pra você não foi descoberto que você não tava lá. Não, eu tô dizendo pra você, eu vi isso aí, ninguém me contou. Isso pra mim não é história. Eu vi. E depois é o seguinte, eu entrevistei Tele Santana. Savoia, olha pra cima pra você ver o... Responde lá em cima pro senhor, mano. Olha pra cima. Eu entrevistei o Tele falando que o time ia jogar na segunda divisão. Entrevistei o Zé, ninguém me contou, pô. Olha pra cima, Savoia. Cuidado que você vai fazer aí, hein, Pascoal. Cuidado com o dedo. Cuidado aí, Pascoal. Olha pra baixo, senhor, mano. Ô, Savoia, o São Paulo caiu em 90? Savoia. Caiu! O senhor, mano, responde lá pra baixo. O Savoia tem razão, concordo com ele, caiu. Ô, mano, olha pra cima pro Pascoal. Ô, Pascoal, ou o senhor é legalista ou o senhor não é. O regulamento dizia que não tinha rebaixamento. São Paulo não caiu, então. Não, senhor, não era isso. Era. Eu vou discutir esse regulamento até o último dia da minha vida. Porque esse regulamento foi alterado algumas vezes ao longo. Esse regulamento foi alterado. Eu sei. Olha, mano, deixa eu com a boca fechada que é melhor. Mano, oi, é melhor. Melhor. Fala, Pascoal. Melhor ficar quieto. Fala, Savoia. Tô olhando aqui. A manchete do dia 21 de junho de 1990, da seção de esportes do jornal O Estado de São Paulo, diz o seguinte: São Paulo vai disputar a segunda divisão em 1991. Em determinado momento do texto, o jornalista Fernando Santos escreveu que no próximo ano o São Paulo vai disputar a Série B do Campeonato Paulista. Série B do Campeonato Paulista, sem direito a lutar pelo título.
O diretor do futebol do São Paulo naquela época, Fernando Casal de Rey, disse na matéria: estamos vivendo um pesadelo. Mas, no início de 1991, houve mudança de rota e o São Paulo pôde participar da disputa do título paulista.